Hoje, a gente começa uma série de 5 episódios sobre a Amazônia brasileira. Uma região que continua desconhecida da maior parte da população, ainda que os brasileiros comam a carne, usem a eletricidade, vistam o algodão, bebam a água e pisem na madeira vinda de lá. Nós viajamos mais de 10.000 quilômetros por água, terra e ar para tentar revelar uma sociedade que continua anônima para o Brasil. É impossível dar voz a todos os que lutam pela Amazônia. Aliás, não existe uma Amazônia, são muitas Amazônias. Amazônia Sociedade Anônima, Amazônia S.A. O rio Amazonas despeja 17 bilhões de toneladas de água por dia no Atlântico. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Terra de superlativos. A maior biomassa florestal do planeta. A maior concentração de biodiversidade da Terra, onde mais de 180 línguas nativas são faladas entre 400 bilhões de árvores. Você tem na Amazônia convivendo, povos indígenas, quilombolas, populações extrativistas, populações ribeirinhas, populações de coleta. Enfim, você tem aí um universo absurdamente rico e ainda bastante desconhecido da população brasileira. É uma enormidade a Amazônia. Hoje representa 61% do território brasileiro. Lá está uma riqueza que nós sequer conhecemos direito. Ela tem que ser ocupada com um modelo sustentável muito sério, muito tranquilo, muito bem feito. Esse processo não será barato e não será rápido. A gente não tem experiência no Brasil e no resto do mundo de como fazer uma civilização em trópicos úmidos. Gerar conhecimento e tecnologia em floresta tropical é um desafio para a ciência e para a tecnologia. E a região receberá investimentos em infraestrutura na ordem de 100 bilhões de reais nos próximos 6 anos. Em breve, a Amazônia será o principal produtor brasileiro em minério, energia elétrica, soja, carne e madeira, itens estratégicos para o crescimento da economia do país. São muitos interesses. Sem falar nos 24 milhões de brasileiros que vivem num território que é mais da metade do Brasil. Mas tem um assunto que diz respeito a todos nós. Observando o mapa de furacões do planeta, vemos que nos oceanos próximos à Amazônia, eles não ocorrem. Esse é um dos segredos da floresta amazônica. A floresta tem um dossel que é rugoso, diferente do oceano que é liso. Liso, o vento que está indo na superfície, ele acelera. Rugoso tem fricção. A fricção da rugosidade gera turbulência na baixa atmosfera que se propaga e freia os ventos. Esse freio, ele é muito importante para dissipar esse excesso de energia em fenômenos como tornados ou furacões. Isso daí no nível local. No nível mais regional, os alisos fluem junto da superfície. Em cima tem os ventos que vão na direção contrária. Isso daí não deixa organizar os furacões lá no oceano. Então, a floresta, entre tantos serviços, ela ainda é o nosso melhor seguro. A Amazônia é uma poderosíssima e viva usina de serviços ambientais. Em 15.000 anos de ocupação, até 1970, apenas 1% da floresta amazônica havia sido desmatada. Hoje já são 19%. Existem vários estudos que dizem que se a gente chegar a 40% do desmatamento, a Amazônia começa a perder suas características naturais ou as características de floresta que nós conhecemos tal como está hoje. E a mudança vai ter um forte impacto na economia, na distribuição de água e na produção de alimentos no país inteiro. A Amazônia faz tudo isso de forma gratuita. A retribuição que nós estamos dando para essa floresta não é à altura.
A floresta amazônica existe há milhões de anos. E durante todo esse tempo ocorreram inúmeros cataclismos, como aquecimentos e esfriamentos, o que é natural do metabolismo da Terra. Mas como explicar que a floresta amazônica saiu ilesa dessas mudanças climáticas? Ela deve ter alguma capacidade inata. Porque se não fosse isso, nós não teríamos hoje a biodiversidade que tem na Amazônia. E aí a explicação era que ela tem alguma capacidade de puxar o ar úmido do oceano para dentro do continente. Essa teoria foi chamada teoria da bomba biótica de umidade, que é uma bomba d'água que está puxando os ventos para dentro e trazer consigo umidade. Então, onde tem floresta, chove, não é onde chove tem floresta. Muitos povos nativos, ou seja, de culturas tribais, já têm esse conhecimento. Onde tem floresta, tem chuva. O Cheipi Ijupá Wairip. A Wairip é a floresta geral. Então, nós estamos dizendo aqui, o nosso território. O território, para nós, ela faz parte do, tipo assim, o nosso patrimônio, porque é lá que a gente tira o nosso sustento, é na floresta que a gente pratica o nosso neto, é ali que o jovem também vai conhecer o lugar sagrado aonde a mãe das caças mora, aonde os espíritos da floresta também encostam. Então, ela é mais do que uma escola. A gente vai cuidar da floresta. A Amazônia é um berço, é o berço de boa parte dos povos indígenas que ocupam o continente, que ocuparam o continente. Ou seja, boa parte da floresta amazônica é, na verdade, fruto da presença humana, que, longe de destruí-la, ao contrário, ajudou a construí-la, que ajudou a ela ser o que ela é hoje, o que ela ainda é hoje. Não sei se a Amazônia é o pulmão do mundo, mas ela certamente é o coração do Brasil. A floresta tem mais olhos do que folhas, dizem os índios. Cada copa de árvore chega a ter 10.000 espécies de insetos dentro dela, sem falar nos milhões de espécies de fungos e bactérias. A tecnologia, a nanotecnologia que opera nos processos da vida é algo quase incompreensível, de tão evoluído, de tão sofisticado, tão eficiente que nós não temos consciência deles. A tecnologia das árvores é invisível a olho nu. Não sabíamos, até pouquíssimo tempo, que uma árvore é capaz de evaporar mais de 1.000 litros de água por dia na atmosfera. São 20 bilhões de toneladas de água que a Amazônia evapora diariamente. Um rio maior que o próprio rio Amazonas. Quanta eletricidade eu gastaria para evaporar esses 20 bilhões de toneladas de água? A gente fez o cálculo e chegamos que a usina de Itaipu, que é a maior do mundo ainda em potência, precisaria funcionar 145 anos na potência máxima para evaporar um dia de água da Amazônia. Isso mostra que as nossas maiores estruturas são microscópicas e patéticas diante da natureza. As pressões sobre a floresta são muitas. Grandes obras de infraestrutura, pecuária extensiva, a grilagem de terras, a extração ilegal de madeira, a abertura e o asfaltamento de estradas, até assentamentos da reforma agrária são grandes vetores de desmatamento. E vindo do sul, o agronegócio força os limites, ainda que o setor seja dependente do quinto segredo da floresta. Na zona do Equador, você tem as florestas do mundo. Nos trópicos, você tem os desertos. No entanto, esse que eu chamo de quadrilátero da sorte, que vai de Cuiabá no norte, Buenos Aires no sul, São Paulo no leste e os Andes, a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está nessa zona de ar seco que desce de Hadley e não é deserto. Por quê? É a floresta amazônica, que produz esse ar super úmido. E o segundo fator é a Cordilheira dos Andes, que é uma barreira de 6.000 metros de altura, que é como se fosse uma parede. Aí esse vento úmido bate nessa barreira e vem irrigar essa zona que de outra forma seria deserto. Esse é um serviço ambiental extremamente estratégico para o Brasil. O PIB do Brasil depende de uma estabilidade no regime de chuva. Parte dessas chuvas vem da Amazônia. Em contrapartida, a Amazônia é pobre, subdesenvolvida. Então essa contradição é insustentável.
não será mantido floresta em pé com miséria e subdesenvolvimento. A floresta será mantida em pé se tiver progresso social para, de fato, garantir essa conservação da biodiversidade da Amazônia. Hoje ninguém defende publicamente o desmatamento da Amazônia. É como defender um crime. Mas como explicar que desmatamos, no último ano, uma área do tamanho de 3 vezes o município de São Paulo? Semana que vem, vamos começar a entender para onde vai toda essa riqueza.